Começar. Queridos, olha só, a aula de hoje ela tem um caráter especial, porque eu estou gravando para 3 canais diferentes. Gravo para vocês, meus alunos da UERJ, da disciplina de letramento e educação e letramento, que é uma disciplina eletiva. Gravo também para meus colegas colaboradores da Fordham University, lá em Nova York, que estão nos acompanhando com tradução simultânea do meu querido Robert Adams. Muito obrigado, Adams. E também estou gravando para os colegas professores da rede estadual do Rio de Janeiro, que estão em programa de capacitação continuada, programa de formação continuada, através de um convênio firmado entre a UERJ e a CEDU. Muito obrigado por estarem aqui conosco também. Nessa aula de hoje, a gente vai começar a entrar mais significativamente no contexto concreto da sala de aula. Vamos caracterizar o nosso espaço de discussão hoje. O que nos interessa? Ora, não vou entrar muito no mérito da questão da origem dessa discussão toda, mas me parece que todas as vezes que a gente está falando de letramento e alfabetização, dentro ou fora do contexto acadêmico, sempre nós tendemos a retornar à discussão dos métodos. Especialmente a comunidade leiga, aquela que não acompanha muito diretamente as discussões mais acadêmicas, ou na escola ou na universidade, tendem a achar que soluções imediatas como métodos podem solucionar o problema social da alfabetização no Brasil. Sobretudo nas políticas públicas, quando a gente tenta fazer em termos de programas oficiais, programas formais de trabalho, sempre aparece a metodologia redentora, o famoso método que pode levar à redenção da alfabetização. Então, todas as vezes que parece que nesse país se fala de alfabetização, aparece um método. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, viu? Porque inventa o método, publica o método, aí o governo vai lá e compra o método, passa a distribuir para as escolas, rende um dinheiro bom para as pessoas, mas não funcionam. Infelizmente, a gente vem enxugando gelo a longa data, aplicando métodos, mudando métodos e brigando com métodos, e a gente continua praticamente com a mesma situação que é estável. E que situação é essa? Nós somos um país que, desde o século XIX, tem políticas de alfabetização, políticas de aproximação do povo à cultura escrita, ou, particularmente, à escrita. Essas políticas, entretanto, com vieses bastante diversos entre si, acabam não sendo eficientes. Primeiro, porque logo nos primórdios dessas políticas, elas não atendiam a população inteira, porque não havia o menor interesse de reconhecer nos vários segmentos da sociedade sujeitos escolares legítimos. Então, se reservava a educação àqueles que se compreendia como cidadãos prováveis do reino ou da república iniciante, lá no início do século XX. Tá? Mais tarde, a gente, então, vai ter movimentos que viriam paulatinamente ampliando o acesso à escola, a universalização do acesso à escola, até que nos anos 1970, de fato, isso se dá com a famosa Lei de 5692, de 1972. E aí o caos foi total, porque quanto mais pessoas entravam na escola, quanto mais saíam por reprovação ou por evasão, porque a gente abriu a porta da escola, mas a gente não preencheu essa escola com os recursos acadêmicos necessários para formar essas crianças. Pois bem, de lá até os dias de hoje, a situação que as escolas, sobretudo as escolas públicas, vivem é a de que a gente não consegue alfabetizar todos os alunos. Em média, a gente vai ter, nos vários sistemas públicos de educação no país, a gente tem algo em torno entre 33% e 50% ou 55% de alunos com severos custos de aprendizagem da escrita alfabética nas escolas públicas. E desses, com severas dificuldades, mais ou menos 33% não conseguem fechar a alfabetização, ou seja, chegar a um estado razoavelmente reconhecido como tal, de alfabetizado, ao final do ciclo de alfabetização, seja ele de 2 ou de 3 anos. Então, quando a gente pega essas crianças ditas não alfabetizáveis e as leva para
o consultório médico ou de um especialista no campo da psicomotricidade ou no campo da psicopedagogia, e essas pessoas vão analisar o comportamento e o estado psicológico dessas crianças, não descobrem absolutamente nada que lhes impeça de aprender. E aí torna-se um impasse. Porque, afinal de contas, por que é que a gente insiste em não ter... Insiste não, né? Por que a gente mantém em práticas de escola que não são capazes de alfabetizar essas crianças que, a priori, não têm qualquer impedimento de aprendizagem? Esse é o nosso problema. E a gente tende a buscar, claro, né? Se a gente está o tempo todo na escola tentando buscar uma solução, a gente vai, obviamente, tentar buscar uma solução que nos resolva um problema. Porque quem amarga a culpa somos nós. Perdão, bati no microfone. Somos nós que somos os professores. Então, esse problema, muitas vezes, nos vem na forma do encantamento do método. Olha, esse método funciona. Então, a gente não pode tirar o método do professor de uma hora para outra, simplesmente dizendo esse método não funciona, porque ele se destrói. Entendeu? Ele não sabe, então me diga o que eu faço. E o que muitas vezes nós fazemos na própria universidade é demonizar o método, tirar o método, mas a gente não apresenta absolutamente nada em troca dele. Porque os mesmos 33% de alunos que não se alfabetizam com o método A não vão se alfabetizar com o método B. O máximo que vai acontecer é que eu vou trocar os 33% de alunos que se alfabetizam com o método A, se alfabetizam com o método B, e, ao mesmo tempo, o método B gera outros 33% de crianças que não se alfabetizam. É como se, para enxugar o gelo de um lado da sala, eu deixasse derreter o gelo do outro lado. E é isso que todo professor sabe. Todo professor sabe que alguém vai ficar de fora. Ora, e no caso de nós, professores, trabalhamos com gente, deixar um de fora é um custo enorme. Não estou falando de um resíduo estatístico que possa caber lá no relatório técnico de algum burocrata. Não, estou falando de gente. E, para nós, professores, gente que tem nome e sobrenome. Portanto, quando a gente vai, ao longo da nossa carreira, deixando um quantitativo grande de alunos que não são capazes de se alfabetizar, a gente vai amargando essa culpa e carregando nas costas. Porque, no fundo, nós conhecemos esses alunos e sabemos que, a despeito da sua suposta, abre aspas, dificuldade de aprendizagem da escrita, fecha aspas, ele aprende muito bem. Ele é colaborador, ele participa de atividades, de todas as atividades da escola. Esse é o grande problema. Então, o que a gente vai começar a discutir nessa disciplina, e particularmente na aula de hoje, é a questão do que é o método. Afinal de contas, como é que o professor pode se apropriar do método em favor da diversidade dos seus alunos, em lugar de se tornar um escravo do método, seguindo rigorosamente aquilo que atende uma parte da turma, mas não atende a outra. A primeira coisa que a gente tem que separar nessa discussão é fazer a diferença entre métodos e metodologias. O que é isso? Bom, vamos por partes. Uma metodologia é um conjunto de condutas que o professor pratica ou pode praticar para levar ao desenvolvimento de algum tipo de conhecimento. Você não vai encontrar metodologias na escola, você vai encontrar metodologias em tudo que você faz na sua vida. Então, qualquer tipo de atividade que você realiza, você planeja essa atividade e estabelece quais seriam as melhores formas de conduzir esta atividade para chegar a um bom resultado. Isto é uma metodologia. A diferença é que, na escola, essa metodologia tende a não ser intuitiva, ela é embasada em uma série de pressupostos. De onde é que vem isso? Muito simples. Todos nós, professores, fazemos uma ideia na nossa cabeça de como é que as crianças pensam. Então, se eu acredito que as crianças pensam de uma forma X, eu vou intuitivamente, aí mesmo eu, orientar a minha prática pedagógica para levar essa criança a construir o conhecimento dentro da maneira que eu penso que elas pensam.
Então, uma metodologia de ensino, na verdade, é uma estratégia de ensino, uma estratégia de desenvolvimento de um determinado tipo de conteúdo escolar, orientada a partir de uma hipótese sobre o funcionamento da mente humana. O que eu coloquei? Uma hipótese sobre o funcionamento da mente humana, que na prática ninguém sabe como é que a mente humana pensa. Não tenho como abrir, entendeu? Eu não tenho como colocar a minha mente numa máquina de ressonância magnética. Eu posso colocar o meu cérebro, mas o funcionamento da mente não é registrável na máquina, porque a mente é uma máquina que opera simbolicamente. E símbolos, registros, representações, formas de organização racional da mente não são quantificáveis como se fossem coisas. Elas não têm uma matéria propriamente dita, pelo menos até os dias de hoje. Não sei se daqui a algum tempo a tecnologia avance a ponto de ser capaz de registrar, mensurar e mostrar como é que essa mente está funcionando. Por enquanto, não tem. O que nós temos é, a partir de certas evidências do comportamento das pessoas, ou a partir de certos princípios que parecem ser recorrentes na organização e funcionamento do sistema neurofisiológico, eu estabeleço algumas hipóteses sobre como eu penso que seja mais provável que as crianças pensem. Aí reside o problema. Por quê? Essa hipótese sobre como eu penso que as pessoas pensam me orienta a pensar como é que eu devo organizar o meu trabalho docente para levar as crianças a aprenderem, no caso, por exemplo, aprenderem a escrita alfabética. E, a partir daí, eu sistematizo isso a partir de certos tipos de formas de trabalho que são sistematicamente organizadas para levar esse trabalho. Essa sistematização e aquilo que eu posso, por exemplo, colocar no papel dizendo assim, faça isto, isto é um método. Entendeu? Então, um método nada mais é do que a sistematização de uma metodologia que está, por sua vez, baseada em uma hipótese sobre o pensamento. O problema é que, quando eu discuto a metodologia, eu naturalmente trago a hipótese do pensamento junto. Quando eu discuto a natureza da metodologia, aquilo que eu pratico, que eu desejo fazer, que eu imagino que vai funcionar, eu estou discutindo isso em paralelo à argumentação sobre a relação disso com a mente da criança, aquilo que eu penso que ela pensa. Agora, se eu me apodero apenas do método, que é o conjunto de estratégias, normalmente eu não discuto nem a metodologia, muito menos a hipótese. Então, quando eu recebo o método, eu recebo a promessa de que aquele método vai levar a criança a aprender a escrita. Mas eu esqueci de falar para o professor que aquele método só funciona se a criança pensar da mesma maneira que o método pensa. E quem é que disse que toda criança pensa igual? E quem é que disse que nós pensamos da mesma forma? Por trás desses métodos que aparecem por aí afora, existem outras teorias e outras hipóteses que nos permitiriam, por exemplo, avaliar para quem tais métodos seriam mais eficientes e para quem tais métodos não seriam tão eficientes. Por que isso é importante? Porque, em primeiro lugar, eu tomo consciência de que o método é uma estratégia minha, é um instrumento para o meu trabalho. O método não é a regência do meu processo de ensino-aprendizagem. Não é ele que determina como eu vou ensinar. Ele é um instrumento que eu utilizo para ensinar. Olha como muda. Ao invés do método alfabetizar, eu estou dizendo que quem alfabetiza é o professor. Na verdade, o professor se apropria daquele método porque ele sabe que aquela estratégia
metodológica e aquela maneira de trabalhar é interessante para ele naquele momento com aquela criança. Para outra criança, em outro momento, aquele método não presta mais, ele vai escolher outro. Portanto, o professor ele se empodera dos métodos para que ele possa dar conta da sua diversidade de crianças e de alunos. Para quem está fora da escola, essa é uma discussão que não envolve nada, muito pelo contrário. Eu podia muito bem voltar para o meu gabinete na universidade e falar assim, bom, eu não vou discutir esse negócio de diversidade, porque essas crianças inconvenientes, na sua diversidade, contrariam tudo que eu, na minha grande sapiência, inventei e publiquei neste trabalho, que defende os métodos tais, tais, tais e tais, em detrimento de outros. Lá no meu gabinete da UERJ, eu posso fazer isso. Por quê? Porque não tem criança ali. Todos os métodos que eu defendo na universidade são maravilhosos. Eles estão coerentes, eles estão fundamentados e estão até embasados em pesquisas que eu realizo, obviamente, com as crianças que eu seleciono e com os resultados que eu apresento. Eu não vou botar no meu resultado que o meu método deixou 33 crianças de fora. Eu não vou enfatizar que o meu método foi eficiente em quase a totalidade da turma. Olha como o discurso muda. Eu não menti, porque a quase totalidade deixou alguém de fora. O problema é que quando eu levo para a sala de aula, eu viro professor e eu me deparo com o que ficou fora da quase totalidade. Está lá o garoto, entendeu? Na minha cara, provando que o método, para ele, não funcionou. Quando eu estou falando de um professor em condições reais de trabalho docente, eu tenho de falar da diversidade. E, consequentemente, eu tenho que colocar na esteira dessa diversidade todo um conjunto de valores que me foram colocados, impostos na minha própria formação, que me ajudem a desconstruir a hipótese de que eu sou subordinado, ao conhecimento acadêmico e, sou subordinado aos métodos de alfabetização. Eu só sou subordinado aos meus alunos. Só. Porque é a eles e a cada um deles que eu devo satisfação. O grande tal da alfabetização hoje é o empoderamento do professor. Não neste ou naquele momento, mas em todas as hipóteses sobre a mente humana, a fim de que ele possa, ele próprio, ter autonomia para construir o seu cotidiano de alfabetização.